Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse programa único, histórico, não sei se você já notou, mas não existe na TV brasileira um programa como esse. Talvez nunca tenha existido antes. Um programa que te passa a verdade sobre as suas origens. Um programa que traz especialistas em ciência, teologia, filosofia, para apresentar a você a verdade sobre como fomos feitos, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. E gente boa, homens e mulheres, que entendem de ciência. Então, são químicos, biólogos, físicos, gente que entende de cosmologia e que mostra claramente que a Bíblia tem razão quando descreve em Gênesis 1, 2 e 3 um mundo feito, pronto pelo poder da palavra de um ser extremamente inteligente. E uma vida que também foi feita pronta por quem teria a capacidade de instalar a vida. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não descobrimos ainda em ciência como gerar vida. Somente vida gera vida. E é essa discussão magnífica que temos feito aqui no Fé e Ciência. Então, se você não assistiu ainda os nossos programas, acesse a playlist do Fé e Ciência, palestras magníficas, teólogos, filósofos, cientistas, e acompanhe sempre. Toda quarta-feira, às 9 e pouco, começamos, mas também está gravado no YouTube, você pode assistir e se informar sobre a boa ciência, aquela boa relação entre a boa ciência e a boa fé. E um programa que, como eu disse, traz excelentes convidados. Gente que entende do assunto de fé e ciência. E hoje não poderia ser diferente. Olha só, quem entrevistaremos é um professor, é um doutor. Ele atua numa universidade federal, professor de uma universidade federal. Ele é pastor, conhece teologia a fundo. Ele também é um advogado, conhece as leis. E, além de tudo, é um excelente orador. Quando ele fala, todo mundo escuta. Eu tenho acompanhado palestras magníficas desse nosso entrevistado. Então, quem seria? É o professor, pastor, doutor Glauco Barreira. Glauco, imenso privilégio ter você aqui no Fé e Ciência. Muito obrigado, professor Marcos. É também um privilégio para mim participar desse momento ao seu lado, falando de assunto tão relevante, né, para não apenas a nossa vida enquanto indivíduos, mas para a humanidade enquanto tal, porque trata exatamente das nossas origens e da origem do mundo em que nós vivemos. Muito bem, Glauco. Olha, a gente sempre começa o nosso programa com o entrevistado falando um pouco de si mesmo, né? A gente quer conhecer o entrevistado e achamos que ninguém melhor que o próprio entrevistado de dar aí as informações mais importantes de si mesmo. Então, vamos começar com o Glauco pelo Glauco. Glauco, fala um pouco de você, onde você nasceu, o que você faz, o que você atua, em que áreas, a sua formação. Você já disse que você é pastor, advogado, professor. Como é que você fez essa mistura tão interessante entre teologia, entre advocacia, também a cátedra universitária? O Glauco pelo Glauco, quem seria Glauco? Eu nasci no interior do Ceará, nasci na cidade de Quixadá, onde nasceu também minha mãe e minhas irmãs. Meu pai foi promotor de justiça, juiz de direito, e depois de
nascido, eu peregrinei por algumas cidades do interior até chegar à capital do Ceará, a cidade de Fortaleza. Eu me converti a Cristo com 14 anos de idade pela leitura da Bíblia, que eu comecei a ler desde os 8 anos de idade. Aos 17 anos, eu já estava, digamos assim, iniciando uma quarta congregação. Eu comecei a pregar logo com 15 anos, e Deus me deu graça para, em lugares em que pregava, formar agremiações, grupos que se transformaram depois em congregações. Com 17 anos eu comecei a congregação da qual eu viria a ser pastor. Fui ordenado aos 20 anos de idade ao Ministério Pastoral pela Convenção Batista Nacional. Aos 23 anos, recém-formado, eu passei no concurso para professor da Universidade Federal do Ceará. Fiz mestrado em Direito, fiz doutorado em Sociologia, fiz livre docência em Filosofia do Direito. Também tive a oportunidade de fazer Teologia pela Universidade Metodista, doutorado em Ministério pela Faculdade de Teologia Metodista Livre, e fui coordenador de 2 cursos de Direito em faculdades privadas, da Unigrande e da Unifametro. Então, tive também essa experiência como gestor. Atualmente, estou exclusivo na Universidade Federal do Ceará, onde eu sou professor da graduação, do mestrado e do doutorado em Direito. Magnífico, Glauco. A gente tem uma tese aqui que defendemos no Fé e Ciência. Dizem que cientista bom, né, Glauco, é cientista ateu, e que os que creem em Deus não seriam assim tão especiais, ou a formação não seria tão impressionante, talvez porque a gente tivesse pouco conhecimento e tudo mais. Mas vocês viram aí, gente, olha, o Glauco fez mestrado em Sociologia, doutorado em Filosofia, Direito, Teologia. Quanto mais sabemos, mais entendemos que há um Deus, Glauco. O que você acha? Com certeza. Como dizia Francis Bacon, né, há pouca ciência que pode levar ao ateísmo, mas o conhecimento em grau maior levará inevitavelmente a reconhecer a existência do Criador. Até porque, se não existe Criador, eu não tenho uma inteligência, pelo menos, confiável. René Descartes é que dizia isso, que nós poderíamos confiar na nossa racionalidade, porque fomos feitos por um Deus bom que não nos criaria para o engano, não fomos criados por demônio. Então, é isso que realmente dá a nossa ambição, no melhor sentido, não no sentido negativo da palavra, de conhecer a verdade, uma razão de ser. Glauco, um dos grandes defensores do design inteligente, Philip Johnson, é considerado, inclusive, o pai do design inteligente moderno, também era formado em Direito, seu colega. E ele escreveu um livro sensacional, Darwin no Banco dos Réus. E ele usou vários argumentos que se usa numa corte, defendendo, não é, uma situação em que ele diz que Darwin foi achado culpado por defender uma teoria sem provas. Não sei se você já leu o livro e tudo mais, mas você não acha sensacional que várias áreas podem ser utilizadas, inclusive para testar teorias científicas, e que o direito é uma delas? Acho sim. Inclusive, a ideia do Philip Johnson foi exatamente essa. Vamos ver o que o próprio Darwin diz e vamos ver em que grau isso se sustenta. Quer dizer, ele não se teve como o que iria criar argumentos contra Darwin, mas o que iria avaliar os argumentos de Darwin diante dos fatos, né? Então, ele usou estratégias do direito, padrões avaliativos que no direito se levam em conta, para exatamente constatar essa insuficiência no pensamento de Darwin para ganhar o status de uma verdade incontroversa, né? Magnífico. Glauco, você também tem sido bastante atuante, tem atuado aí efetivamente na defesa do design inteligente no Brasil.
E um evento foi emblemático, o primeiro Congresso de Design Inteligente no Nordeste. Conta para a gente aí como que nasceu essa ideia, como que foi a organização, se o sucesso foi bem, se o evento foi bem sucedido, ou se poucas pessoas se interessaram, aonde aconteceu, né? Porque dizem que o design inteligente não atrai a academia. Conta um pouco sobre o TDI Nordeste. Nós temos um movimento aqui no Ceará que é a Comune, Comunhão Universitária Evangélica. Foi onde nasceu a ideia de a gente, através da TDI, realizar um grande congresso aqui no Nordeste. Então, nós solicitamos à Faculdade de Direito o espaço de seu auditório, que é até onde eu saiba o maior da UFC, da Universidade Federal do Ceará. Solicitamos o auditório, que nos foi concedido de pronto, e tivemos palestrantes de todas as partes do Brasil, Jonathan Wells, dos Estados Unidos. Foi um grande evento, tivemos cerca de 500 pessoas presentes, o auditório, apesar de muito grande, estava lotado, e todas as palestras foram concorridas, né? Houve um grande impacto, foi, à época, noticiado pelo site da UFC, através da própria Faculdade de Direito, que comunicava os eventos que aconteciam dentro da sua estrutura, e também tivemos ampla divulgação em outros sites e setores da sociedade. Foi realmente um evento muito significativo, muito marcante, lembrado até hoje. Há fotos na internet que mostram como houve uma audiência realmente muito significativa para aquele evento, né? Além de termos essa participação de integração regional de todas as partes do Brasil, porque palestrantes do Nordeste, de São Paulo, do Sudeste. Foi realmente um evento marcante e inesquecível, onde pessoas de todas as áreas inscritas no evento puderam fazer suas perguntas, suas colocações, ouvir as respostas, dialogar com aqueles que palestraram, e tivemos realmente um evento que até hoje é muito bem lembrado. Magnífico. Mas, Glauco, o tema da sua entrevista, a gente definiu, não é? A evolução e a Bíblia. Gente, um tema extremamente importante. Esse tema é tão importante, né, Glauco, que as forças do mal têm tentado evitar que esse programa vá ao ar, não é? A gente já gravou, gente. Pessoal, nós gravamos esse programa já, mas teve um problema técnico, não é? Coisa assim, inacreditável. A gravação se perdeu. E a gente brinca, né, Glauco? As forças do mal estão tentando evitar que o Glauco trate desse assunto, a evolução e a Bíblia. Por quê? Porque eu lembro da entrevista, né, que se perdeu nas nuvens. O Glauco deu um show, né, de argumentação. Olha, o Glauco, tem uma palestra fantástica do Wayne Grudem, talvez você vai citar, está no site da escola Charles Spurgeon, ele apresenta os argumentos. Eu já vi várias palestras falando sobre a evolução e a Bíblia, mas a sua coleção fantástica, eu nunca vi tão bem estruturado. Já estou colocando um monte de expectativa na sua fala, você está percebendo? Por isso que as forças do mal estão tentando cancelar. Gente, então assista esse programa, porque deve ser realmente importante. Não desligue a sua TV, assista até o fim, porque Glauco vai colocar os pingos nos is. Porque corre por aí uma percepção de que Darwin é amigo de Deus. Olha, que a evolução não tem problema nenhum, o cristão pode aceitar a evolução. Olha, na realidade, quando a gente aceita a evolução, a gente se rende à boa ciência e a gente passa a não ser mais fundamentalista. Saiu um artigo recente na Folha. Olha, os fundamentalistas, né?
gente que quer levar tudo ao pé da letra e tudo mais. E parece que a gente pode fazer esse compromisso sem problema algum. Não há nenhuma incompatibilidade entre a evolução e a Bíblia. Darwin é amigo de Deus. A incompatibilidade, né, Glauco, começa desde a ciência, começa na filosofia, mas termina na teologia. Eu vejo problemas seríssimos. O Wayne Grudem também. Agora, Glauco, você tem participado desse debate. Você organizou um congresso do Design Inteligente. Você conhece as palestras, você conhece o Philip Johnson, o pai do Design Inteligente, a argumentação científica. Mas, sobretudo, você é um acadêmico, você está na universidade, você é pastor, você conhece a Bíblia a fundo, não é? Estudou teologia, tem doutorado em teologia, mestrado em sociologia e tudo mais. Glauco, eu vou te dar aí uns 20, 25 minutos, a gente combinou, para que você discorra com o que você sabe, o que você conhece sobre esse tema que tem afligido a igreja brasileira, os nossos jovens. Esse casamento de Darwin com Deus, da Bíblia com a evolução. É possível um cristão ser evolucionista? Glauco, o que você responderia? Bem, eu pessoalmente acredito que essa aproximação, essa conciliação, ela não é possível. E eu vou dar as razões que não são meramente pessoais, são razões ligadas à Bíblia Sagrada, que para os cristãos goza de autoridade como revelação divina. Em primeiro lugar, é sempre bom dizer que, quer seja o design inteligente ou o evolucionismo, em ambas as situações há pressuposições. Por exemplo, os que são evolucionistas, eles são naturalistas, partem do pressuposto que o mundo é um sistema fechado, sem a intervenção de fora, sem agente que poderia trazer à tona milagres, sem um criador. Tudo acontece segundo as leis que estão vigentes e, portanto, nós não teríamos a possibilidade de ter alguma intervenção que pudesse ter dado início ao mundo ou causado acontecimentos de grandes proporções no mundo em qualquer momento de sua história. O design inteligente se abre para a possibilidade de haver o sobrenaturalismo, de haver tido um começo para o mundo a partir de uma mente inteligente que está fora do mundo, que é eterna, que cria todas as coisas. Então, há pressupostos em ambas as situações. Agora, resta saber se esses pressupostos comparados um com o outro, se eles possuem maior ou menor poder explicativo, se mais coisas ficam explicadas com um desses pressupostos ou com o outro. O evolucionismo, por exemplo, é uma verdadeira metafísica. Se você prestar atenção, você vai ver que o evolucionismo ele tem hoje não apenas uma teoria sobre o surgimento da vida, mas até do cosmos. Quer dizer, o cosmos teria também evoluído através do Big Bang, do caos para a ordem, assim como a evolução no plano da vida teria ido de menor para maior complexidade. Alguns acham até que o homem ele tornou cônscio da evolução e agora ele é o patrocinador da própria evolução, e já falam alguns de uma evolução agora de ordem espiritual, e entra uma coisa meia panteísta, de autodivinização do homem. Há propostas religiosas que vão nessa direção, dentro de uma concepção mais esotérica. Então, é uma verdadeira cosmovisão, uma verdadeira metafísica. Então, em ambas as situações, nós temos essas pressuposições. Nós temos que ver se admitida uma ou outra, nós teremos maior ou menor poder de explicação para a realidade. Na verdade, os que defendem a evolução, no máximo, poderiam mostrar pelo método científico uma microevolução, algumas variações
mas nunca poderiam provar uma macroevolução. Não teriam tempo de vida suficiente para fazer um experimento desse tipo e não poderiam estar lá no início de tudo como testemunhas do acontecimento, do surgimento do mundo e da vida. Nós, por exemplo, percebemos no mundo em que estamos que há elementos de ordem e há elementos de desordem. Sendo que os elementos de ordem, eles são tão fortes que mesmo quando a gente percebe desordem, por exemplo, uma enfermidade em nosso corpo, os nossos médicos são capazes de descobrir o que é que precisa ser remediado para haver a cura. Porque mesmo na desordem a gente vê quais são as linhas da ordem. Então isso poderia ser explicado de duas formas. Um mundo que tem elementos de ordem e desordem. Ou se poderia explicar que havia no início uma desordem, que foi caminhando para alguma ordem, nem tudo está ordenado, né? Mas isso não é o que a gente vê na realidade. Nós não vemos nada se organizar por si mesmo. Nós vemos coisas que eram ordenadas e que por alguma razão se desordenam, até porque existe a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, onde as coisas caminham para a desordem. É isso que a gente percebe, é isso que a gente testemunha. Então a Bíblia diz, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 1, que nós podemos constatar na criação revelações da eterna divindade, do poder de Deus, de maneira que os homens são inexcusáveis quando eles negam a existência do Criador, porque a natureza dá testemunho disso. Ao mesmo tempo, em Romanos 8, a Bíblia diz que a criação geme, aguardando a redenção, indicando, portanto, que há os efeitos da queda sobre a criação. Como o homem foi criado para reger este mundo físico, quando ele transgrediu, de acordo com a Bíblia, a terra também foi amaldiçoada. Seu pecado teve implicações cósmicas e trouxe desordem. Então, a Bíblia diz em Romanos 1 que há elementos de ordem suficientes na criação para dar testemunho da existência de Deus, e em Romanos 8 diz que a criação geme por causa dos efeitos da queda que trouxeram alguma desordem. É muito mais razoável acreditar no que a Bíblia diz, que o mundo foi criado ordenado e um elemento posterior trouxe desordem, do que acreditar que houve um caos que se organizou por si mesmo, algo que nós não podemos presenciar nunca, de forma nenhuma, embora nós presenciemos coisas ordenadas que por fatores externos possam vir a se desordenar, ou fatores até internos, né? Então, a Bíblia ela nos dá uma descrição do mundo muito mais plausível do que aquela que os evolucionistas procuram sustentar. Alguns há que procuram dizer que o Gênesis, na sua primeira parte, no capítulo 1, 2, não traz uma descrição histórica dos acontecimentos. Curiosamente, os que defendem isso acham que alguma parte do Gênesis é histórica. Não é uma coisa comum que um mesmo livro tenha uma parte histórica e uma parte não histórica. Os gêneros literários, geralmente, eles têm uma certa uniformidade de uso dentro de uma estrutura, né? Aí eles imaginam uma quebra, uma ruptura em algum momento. E nós percebemos que há divergência entre eles mesmos que defendem isso. Alguns acham que a narrativa da criação ali é totalmente alegórica, ou o que quer que seja, e que depois da criação e formação do homem as coisas ganham um caráter histórico. Há alguns que acham que, por exemplo, o dilúvio ainda está dentro dessa parte mitológica, alegórica, mas depois do dilúvio aí as coisas passam a ser históricas. Alguns acham que na Torre de Babel ainda tem os elementos mitológicos, alegóricos, e depois entra a historicidade. E nós percebemos que quando a gente admite essas premissas, né, nós temos essas divergências e essa subjetividade hermenêutica. Quem é que vai decidir a partir de que momento, no Gênesis, então, a coisa começa a ser histórica e aonde não era histórica? É bom dizer que no Gênesis está a história de Abraão, o patriarca da nação de Israel, as promessas que foram feitas ao povo judeu. Se eu
enfraquecer o livro de Gênesis, eu estou enfraquecendo a promessa messiânica, eu estou enfraquecendo a promessa de Deus feita a Abraão para o surgimento da nação de Israel, e nós sabemos que todo o Velho Testamento gira em torno da nação de Israel. Então teríamos uma crise de credibilidade em todo o Velho Testamento. Alegoria, de acordo com a própria Bíblia, né, o termo alegoria, se refere a uma história que tem uma mensagem indireta. Ou seja, você tem uma narrativa, mas você lê aquela narrativa como ilustração para outra coisa completamente diferente. Por exemplo, lá em Gálatas, no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo fala que nós poderíamos tomar Ismael e Isaque, Agar e Sara, para uma alegoria. Agar era a escrava e seria uma alegoria para o pacto lá do Monte Sinai, o pacto da lei, enquanto que Sara, que tinha uma promessa de ter um filho que seria portador das bênçãos, ela representaria a Jerusalém celestial, e Ismael seria o nascido segundo a carne, enquanto que Isaque, que nasceu por promessa, seria o nascido segundo o Espírito. E como Ismael perseguia Isaque, aí Paulo diz, assim também agora, aqueles que são nascidos da carne perseguem os que são nascidos do Espírito, falando da perseguição dos judeus aos cristãos naquele tempo. Então você nota aí que aquilo que se lê na alegoria é totalmente diferente do que se tem na história. É uma mensagem indireta. Obviamente que tem os elementos que vão servir de ponto de contato para poder formar a alegoria. Se eu dissesse que a parte do Gênesis que trata da criação é uma alegoria, então o assunto do Gênesis 1 não seria a criação, porque a mensagem tem que ser indireta. Então ali você teria uma narrativa de criação, mas estaria falando de uma outra coisa. Por exemplo, Orígenes, que foi dos primórdios da igreja e que quis conciliar o Gênesis com as obras de Platão, ele fez uma leitura do Gênesis completamente alegórica. Ele viu Adão como espíritos pré-existentes ao corpo, no mundo das ideias, em vez de ser num paraíso. Ele viu a expulsão do paraíso como uma colocação dos espíritos pré-existentes dentro de um corpo. Ele viu o corpo como uma coisa negativa. Então, isso seria uma mensagem direta, coisa completamente diferente. Não é isso que se entende. Ali se tem exatamente a descrição de como se formou o mundo e do primeiro homem. Não é uma mensagem direta sobre outra coisa, portanto, não é uma alegoria. Em relação ao mito, o mito, eu vou pegar aqui uma obra de Platão interessante, que é essa daqui, Timeu e Crítias, ou a Atlântida. Nessa obra, Platão ele fala de sua concepção de mito, que era a concepção do homem antigo. Eles recorriam ao mito quando eles não sabiam como uma coisa tinha acontecido. Então nós não temos o conhecimento, por exemplo, das origens, de como as coisas vieram a existir. Então nós vamos fazer um discurso provável. Os que formulavam um mito, como no caso de Platão, eles procuravam o discurso provável. E Platão até dizia que se deveria invocar a ajuda dos deuses para obter, nesse discurso provável, o maior grau de aproximação daquilo que possa ter realmente acontecido. Mas a ideia era de que o mito era para falar daquilo que eu até agora não tinha como falar de forma racional. Era uma tentativa de eu, por meio da minha imaginação poética, chegar o mais próximo possível do que possa ter acontecido, quando eu ainda não tinha os conhecimentos necessários para dizer o que tinha acontecido, de uma forma racional. Como muitos desses mitos, né, com o tempo se mostraram errôneos, quando aumentou a informação, se viu que realmente não era como se contava na forma mitológica, ou então, com a chegada, no caso para os judeus, da revelação divina, muita coisa que se contava entre os pagãos se revelou falsa, porque você tinha agora a Bíblia para poder mostrar como realmente havia sido, e aí você passou a saber que aquilo ali era falso. Então, como esses mitos eles foram, com o tempo, ou alguns deles desacreditados por conhecimento de fatos anteriormente ignorados, ou pela chegada da revelação bíblica, no caso para judeus e para cristãos, então o mito passou a ser sinônimo de uma coisa falsa, né? Ganhou um sentido mais pejorativo, de uma coisa que não é verdadeira.
A Bíblia, quando fala de mito, fala nesse sentido. Os mitos como sendo histórias não verdadeiras, fruto das especulações humanas. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, versículo de número 4, deixa eu me ler aqui, diz assim: nem se deem a fábulas, que é a palavra mito, ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Note, na carta de Paulo a Timóteo, ele fala aqui das fábulas, que nós não devemos nos dar as fábulas, aos mitos, que são, obviamente, histórias falsas. E ele diz, ou as genealogias. Genealogias é o quê? É a origem. Né? É uma pessoa que gerou outra, que gerou outra, que gerou outra, que gerou outra. Então dá a entender que essas fábulas aqui seriam fábulas sobre a criação do mundo. Não se entreguem às fábulas ou às genealogias. Genealogias, no caso, falsas também, igualmente falsas. Genealogias que não se poderia realmente convalidar. Mas se ele faz uma associação dessas fábulas com as genealogias, então ele está falando das origens. Ele está reprovando que as pessoas se apeguem a mitos, a fábulas erradas sobre as origens. Obviamente, ele não poderia dizer isso se o Gênesis estivesse enquadrado nessa condição. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim, no verso 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então ele está dizendo que quando as pessoas deixam a Bíblia de lado, elas voltam às fábulas. Obviamente que a Bíblia não poderia conter essas fábulas. Nós temos ainda, na segunda epístola de Pedro dizendo, por exemplo, acerca de Jesus, que a narrativa sobre ele não continha fábulas. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Geralmente os que não querem aceitar o Gênesis e veem ali fábulas, mitos e especulações e tal, coisas desse tipo, ou apenas alguma coisa ilustrativa, né? Eles, como eu disse, não sabem dizer a partir de quando isso acaba. Alguns vão até o dilúvio, alguns vão até a Torre de Babel. Parece-me que onde há coisas assim de maior porte, né, mais expansivas do ponto de vista de milagres e intervenções de Deus, cai em descrédito para eles e entra nesse território. Mas aí eu pergunto, e o nascimento virginal de Cristo seria fábula? Os seus milagres, a ressurreição de Lázaro, seriam também mitos dessa forma? Seriam alegorias? Aqui está dito, quando nós falamos sobre Jesus, diz Pedro, nós não estamos usando fábulas, mitos, artificialmente compostos. Então, não há razão para eu acreditar também que haja essa mesma coisa lá no Gênesis, né? Lá no Gênesis. Uma outra observação assim importante é a seguinte: existiam mitos entre os povos pagãos, quem diz isso é um grande sociólogo, Durkheim, que falavam de evolução. Havia mitos que falavam de o homem ter vindo de seres ancestrais, por um processo evolutivo. Será que, então, os pagãos, que buscavam um discurso provável invocando os deuses, conseguiram chegar mais próximo do que foi as origens, do que foram as origens, do que a Bíblia? Alguns, por exemplo, dizem, nós não acreditamos em dilúvio universal, embora a Bíblia diga, mas acreditamos que aquilo é figurado, foram vários dilúvios locais. Nesse livro aqui de Platão, que eu citei, Platão fala de vários dilúvios locais. Ele não fala de um dilúvio universal, mas ele fala de um dilúvio que afogou a Atlântida, um dilúvio que aconteceu ali. Então, será que Platão, nas suas especulações racionais, teria chegado mais próximo da realidade do que a Bíblia? Né? Realmente, quem assume uma postura dessa não pode acreditar na inspiração
da palavra de Deus. A Bíblia, por exemplo, fala de outros seres criados antes do homem. Mas quando vai falar da criação do homem, diz que o homem foi criado do pó da terra. Por que não teria dito que o homem veio de um ser anterior ali? Se houve fábulas pagãs que puderam dizer que o homem veio de um ser ancestral, se realmente isso fosse verdadeiro, por que Moisés, inspirado por Deus, não teria dito? Por que ele narra que outros seres haviam sido criados, e aí ele fala que o homem veio do pó da terra? Por que Deus, quando estabeleceu a maldição para o homem caído, disse: tu és pó e ao pó tornarás? Se ele não tivesse realmente vindo do pó da terra, conforme a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada o diz. É interessante que alguns que querem conciliar o evolucionismo com a narrativa do Gênesis dizem assim: Deus pode ter pego um casal de seres ancestrais ao homem, e Deus então naquele momento soprou sobre eles o Espírito, e eles se transmutaram em seres humanos e virou o primeiro casal. Ora, o evolucionista, me refiro ao evolucionista que não crê na Bíblia, que de onde realmente veio a teoria da evolução, foram dessas pessoas. O evolucionista, ele coloca a questão da evolução exatamente para negar a narrativa de Gênesis. Ele iria rir de uma pessoa que fosse dizer uma coisa como essa. Ele ia dizer: olha, rapaz, nós estamos querendo tirar o aspecto sobrenatural e você está querendo aí fazer uma coisa ainda mais espetacularizada, de que pegaram os seres lá e de repente eles evoluíram assim numa rapidez impressionante por um sopro divino. Então, eles iriam rir de uma coisa desse tipo. Os evolucionistas, eles querem derrubar o Deus teísta. Eles podem até aceitar um panteísmo, como Carl Sagan, que diz que tudo é o cosmos e tal, e tem aquela verdadeira veneração, tinha aquela verdadeira veneração pelo cosmos. Mas eles querem recusar o Deus pessoal, que criou, que fez o mundo. É uma teoria que foi planejada para isso. Mas essas pessoas que querem juntar uma coisa e outra, né, eles não percebem que eles estão criando um mostrengo maior ainda. Se houve esse grande milagre de Deus pegar um ser ancestral, dar um sopro e ele virar um ser humano, por que a Bíblia não diz isso? Qual a dificuldade de dizer que, em vez de ter sido do pó da terra, foi esse outro milagre aí que eles falam? E interessante que quem defende isso usa a seguinte ilustração. Ele diz: olha, assim como Deus separou Abraão dos caldeus, né, e a partir de Abraão ele criou uma linha na direção da nação de Israel, Deus também poderia ter pego ali daqueles seres ancestrais um casal e selecionado. Mas quem defende isso não percebe que ele está fazendo uma tipologia errada, porque na Bíblia a tipologia é o seguinte: alguma coisa é tomada do que já aconteceu para ilustrar o que vai acontecer. Mas no caso aí ele está pegando Abraão, que veio muito depois de Adão, para tomar como uma ilustração do que Deus possa ter feito quando criou Adão. Esse não é o sentido dos tipos bíblicos. Os tipos, eles tomam figuras do passado para ilustrar pessoas que vieram posteriormente. Em Zacarias 12:1, a Bíblia diz que Deus formou o espírito do homem dentro do homem. Portanto, o homem já foi formado completo, corpo, alma e espírito. Deus fez o homem do pó da terra, soprou o espírito, ele tornou-se alma vivente. Jesus, nós percebemos, cria no Gênesis, né? Jesus, que obviamente foi o criador de todas as coisas, né? Mas nós vemos, por exemplo, que Jesus, quando vai argumentar contra o divórcio por qualquer motivo, ele diz: olha, não foi assim no princípio. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e diz: serão dois uma só carne. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Note, ele diz: não foi assim no princípio. Ele está se referindo ao Gênesis. Ele está tomando a narrativa da criação para mostrar alguma lição ética acerca do casamento. Nós podemos ver que Paulo, por exemplo, na carta a Timóteo, ele vai falar da relação entre o homem e a mulher. Ele vai dizer: porque primeiro foi criado o homem, depois foi criada a mulher. Lá na carta aos Coríntios, capítulo 11, por exemplo, ele vai dizer que a mulher veio do homem, a partir daí todo homem veio da mulher e ambos vêm de Deus. Então ele utiliza aquilo que a Bíblia narra no Gênesis sobre a existência do homem para poder mostrar elementos do seu relacionamento.
Em Atos 17, Paulo vai falar lá no Areópago que de um só casal Deus fez todos os grupos étnicos. Pedro também vai mostrar a fidelidade do relato do Gênesis lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3, onde a partir do verso 3 Pedro diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, convalidando o relato de Gênesis, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Pedro diz que vão surgir escarnecedores, negando a segunda vinda de Jesus, negando os fatos futuros que a Bíblia profeticamente antecipa. Aí ele mostra que é seguro que vai acontecer o que a Bíblia fala escatologicamente, porque o que aconteceu antes, conforme a Bíblia o diz, se deu historicamente. Aí ele fala da criação, aí ele fala do dilúvio. Jesus disse que os dias do Filho do Homem seriam como os dias de Noé, seriam como os dias de Ló. Obviamente, ele não diria isso se não fosse histórica o dilúvio ou a destruição de Sodoma e Gomorra. É interessante que a Bíblia diz que Deus criou o mundo pela sua palavra. Se Deus criou o mundo pela sua palavra, só a palavra pode revelar como Deus criou o mundo. Ou seja, o instrumento pelo qual Deus criou o mundo, que foi a sua palavra, é também o instrumento pelo qual nós sabemos como Deus criou o mundo. Né? Então, nós devemos confiar na palavra de Deus. Nós percebemos, por exemplo, no Salmo 33:9, o seguinte. Diz assim a Bíblia, eu já estou aqui no tempo esgotando, mas pretendo encerrar o mais rápido que for possível. Salmo 33:9 diz: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O que o texto está salientando é que quando Deus deu a ordem, logo aconteceu. Não houve um lapso de tempo enorme, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Essa descrição aqui do Salmo 33:9 é a descrição da palavra de comando de um general. Inclusive, o centurião entendeu isso. Quando Jesus foi procurado, né, pelo centurião, através de seus servos, eles chegaram lá e disseram: olha, o centurião está te dizendo que o servo dele está enfermo. Aí Jesus quis ir até a casa do centurião. Ele disse: não precisa. Porque o centurião disse: eu tenho pessoas sob minha ordem. Quando eu digo a eles façam isso, eles fazem. Quando eu digo não façam, eles não fazem. Eu sei o que é uma palavra de comando de um general. Eu estou debaixo de ordens e eu tenho pessoas debaixo também do meu comando. Então, daqui mesmo, diz uma palavra e o meu servo será curado. Aí a Bíblia diz que foi se ver depois a que horas o rapaz tinha ficado bom. Foi a partir do momento que Jesus também deu a palavra de que ele seria curado. Então, o que a Bíblia quer destacar aqui é que a palavra de Deus é obedecida imediatamente. Ele falou: haja luz e houve luz. Ele falou e tudo se fez. É o que está dito aqui em Salmos. A Bíblia diz que quando Jesus vier novamente, ele virá com alarido. Uma tradução melhor diz: com a sua palavra de ordem. E aí ele vai dar uma palavra de ordem e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados. Lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, que fala desse momento aí, diz que vai ser no momento, a palavra lá no momento é num átomo de tempo, numa fração de tempo, num abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que Deus vai criar novos céus e nova terra. Vai demorar milhões de anos para Deus criar novos céus e nova terra? Não. Ele vai criar novos céus e nova terra imediatamente. Jesus dizia: levanta-te, anda, e a pessoa andava. Jesus dizia ao cego: vê, o cego via. Ele deu a ordem para que Lázaro saísse do túmulo. Lázaro saiu do túmulo imediatamente. Então o texto lá de Salmo está dentro dessa descrição, manifestando que a palavra de Deus se realiza imediatamente. Ele fala e acontece. Ele dá a sua palavra de ordem, como um general dá aos seus soldados, e é obedecido. O que se está ressaltando é a soberania de Deus. Agora, se você diz que Deus deu
uma palavra de ordem, e o que ele disse para haver só aconteceu depois de milhões de anos, dentro de um longo processo aí, evolutivo, então o nosso Deus, se fosse esse Deus aí, ele não era o general. Ele era aquela pessoa que dá ordem e ninguém leva em conta. Mas não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que fala e as coisas se realizam, né? Ele é soberano, onipotente e todo-poderoso. Não havia muito mais por que falar, mas vamos aqui agora trocar algumas ideias também. Magnífico, pessoal! Não sei se você está realmente emocionado como eu estou. Que aula, hein, Glauco? Fantástico! Como que podemos fazer esse compromisso? Você falou de Jesus Cristo. Ele disse assim, não tendes lido, não tendes lido, não tendes lido. Acho que essa mensagem que a gente tem que passar também, né? O próprio Cristo disse, não tendes lido em Gênesis, que eu fiz pronto. Não tendes lido também a mais recente literatura científica, mostrando que não haveria possibilidade alguma de evoluirmos, que a vida é coisa de profissional, não é, Glauco? Que fez pronto. Glauco, agora eu quero fazer algumas perguntas rápidas para você. Vamos usar essa 1 hora aqui da melhor forma possível, fantástico. Olha, Glauco, antes que eu me esqueça, pessoal, Glauco estará em Recife, 17 a 19 de março, teremos lá o Congresso Fé e Ciência, Igreja Presbiteriana de Recife, organização do reverendo Augusto Nicodemos, falando exatamente sobre esse tema, a evolução e a Bíblia, não é, Glauco? E vai ser, então, imperdível. Esteja com a gente, 17 a 19 de março, Recife, Igreja Presbiteriana. Venha ouvir o Glauco e toda mais uma galera, mas principalmente sobre esse assunto extremamente importante. Mas, Glauco, uma pergunta. O Wayne Grudem, nessa palestra que eu já mencionei, ele diz que quando nós fazemos esse casamento da evolução com a Bíblia, a gente joga fora 11 doutrinas básicas da fé cristã. Uma que eu queria que você comentasse. Olha, se realmente evoluímos, lenta, gradual e sucessivamente, Deus foi lá, escolheu aquele casal, não é, de humanoides, soprou ali, não vai saber o que seria, né, Glauco? Porque fôlego da vida não seria, porque vivos já estavam. A morte, ela surgiu quando, então, Glauco? Qual o problema da morte também traz incompatibilidade entre a evolução e a Bíblia? É uma coisa interessante que em Romanos, no capítulo de número 5, nós temos duas coisas que estão na contramão da descrição evolucionista. Primeiro, sustenta-se um Adão histórico, porque diz assim, como por um só homem, aí veio o pecado e tal, por um homem também veio a salvação, a justificação, que é Jesus. Esse assim como coloca a existência de Jesus na mesma certificação que a existência de Adão. Então, se naquele momento ali alguém negar a existência de um Adão histórico, está negando também a existência de Cristo. Mas, diz assim, Romanos 5, sobre essa questão da morte. Romanos, capítulo de número 5, o versículo de número 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a Bíblia coloca a morte entrando em razão do pecado. Ela é uma consequência da queda. A morte não é uma coisa que pertence naturalmente ao propósito de Deus para com o homem, porque a Bíblia diz que ela é o último inimigo a ser vencido. Então é um intruso na vida humana. É um elemento que está no polo oposto ao propósito para o qual Deus fez o homem. Mas, se houve uma evolução anterior que levou até a chegada do homem, então nós teríamos tido morte antes. Porque o grande promotor da evolução é a morte, porque você tem a seleção dos mais aptos. Os menos aptos, eles vão saindo de cena exatamente porque eles vão morrendo, eles não vão se adaptando
as novas situações vão morrendo. E seria a grande mola propulsora da evolução, a morte, que ela vai excluindo os menos aptos, deixando os mais aptos para eles terem continuidade e se reproduzirem. Mas aí, no caso, então, a morte seria, digamos assim, uma coisa boa dentro dessa visão, porque ela não apenas melhoraria os seres, excluindo os menos aptos e assim deixando só os mais aptos para terem continuidade, como esse processo que incluía a morte teria sido necessário para a chegada do homem. Deus teria usado a morte para chegar àquele momento em que o homem surgiria. Uma narrativa desse tipo é totalmente contrária à Bíblia. Deus disse a Adão: no dia que comeres da árvore, certamente morrerás. Ou seja, o pecado traria a morte. A morte nunca foi vista como uma coisa que pudesse ser um instrumento natural de Deus, né, para poder trazer a realização dos seus propósitos. Ela entra no mundo através do pecado. Então, aí seria inverter completamente o que a Bíblia diz, colocar a morte antes do homem como uma coisa necessária, já que pertence a todo o processo evolutivo, uma coisa necessária para a chegada do homem, como se Deus tivesse criado o homem através da morte daqueles que, na linha que conduziu ao homem, eram menos aptos, né? Além de ser um extremo desperdício, Deus iria criar seres para morrer em grande quantidade, ao longo de muito tempo, né? E Deus teria prazer de ficar assistindo essa mortalidade, essa debilidade dos seres. Quer dizer, que ideia nós teríamos de Deus se nós imaginássemos Deus dessa forma? Magnífico, Glauco. Mais uma pergunta para você. Olha, outro dia eu estava lendo um livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva. É dessa linha. Adão e Eva não seriam históricos. É um épico que está na Bíblia, porque era muito difícil, seria muito difícil explicar a evolução, né, para um povo ainda que não tinha ciência. E aí Deus montou essa história. A William Craig, a procura do Adão histórico, entrou também nessa mesma linha. Olha, realmente a gente não tem um relato histórico. E nesse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, ele é realmente uma referência para quem aceita esse casamento da evolução com a Bíblia. Temos visto lives que são feitas, né, para estudar um capítulo por live desse livro. Eu li o livro todo. Você refutou o livro absolutamente todo agora na sua palestra, mas no final, Glauco, ele faz uma colocação muito interessante, queria que você comentasse. Ele fala: olha, sabe o que aconteceu? Imagina, seu filho chega em casa, acho que ele está relatando, inclusive, a experiência com o filho dele, e diz assim: pai, agora eu estudei física, aprendi que no Big Bang criou o universo. Pai, aprendi a evolução de Darwin, e não foi o relato bíblico. Aí ele disse: nossa, olha só, que situação terrível, esse conflito dos jovens e tudo mais. Agora, se entendermos a Bíblia ser uma mitologia alegórica, poética, alguma coisa assim, a gente não precisa ter mais problema com o jovem. Fala: não, a ciência está certa, na realidade Deus guiou esse processo e tudo mais, e fica todo mundo de bem, de boa. Glauco, essa é uma boa estratégia para educarmos os jovens cristãos hoje? Nos rendemos à evolução e ao Big Bang, olha, não tem problema, chega lá, de segunda a sexta aceite a evolução, no domingo venha para a igreja cultuar o seu Deus? Ou você acha que deveria puxar a orelha do menino, né? Como eu falei uma vez aqui na IPP-TV, e falar: rapaz, vai estudar a ciência, um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. Gênesis é literal, Adão e Eva no paraíso. Você acha que o John Watson acertou quando ele fez esse compromisso e disse que é para assim que nós devemos educar os jovens cristãos? Tem assuntos que a Bíblia trata
que a gente pode constatar historicamente, empiricamente. A Bíblia poderia não ter revelado aquilo ali e nós teríamos como constatar, em alguma medida. Mas tem dois assuntos que são imanentes à revelação. Ou seja, não tem como eu ter conhecimento seguro destas coisas que eu vou falar agora, se não for pela revelação. Aliás, o homem ele tem um anseio por Deus exatamente porque ele precisa de algum norte para estas coisas que eu vou falar agora, a fim de orientar o sentido da sua vida dentro do mundo, e ele sabe que, se ele tiver bom senso, ele nunca vai descobrir isso por si só. Ele precisa que isso venha de uma revelação de fora. É a origem e o final. Por isso que Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. Eu não tenho como saber como o mundo se originou, como a vida se originou, através da ciência que eu utilizo. Como eu disse, eu posso ter a visão da Bíblia e outra especulação e ver qual tem maior potencial explicativo, né? Mas essa outra que eu terei como especulação é ainda uma tentativa religiosa de desvelar o mistério. Porque um ateu evolucionista que admite que o mundo tem milhões de anos ainda é mais problemático, porque ele ainda tem que saber sobre coisas que nós nem imaginaríamos muito tempo atrás, porque ele imagina com um mundo com muito mais tempo do que um cristão supõe, né? Então, esses temas, a origem e a consumação, são necessariamente relacionados à revelação. São assuntos que só Deus pode dizer. Não tinha testemunhas. Só Deus é testemunha. Só Deus pode dizer como ele fez o mundo. Os que defendem o Big Bang dizem que do Big Bang vieram as leis que regem o universo, mas a primeira fração de segundo do Big Bang, ou milésimo ali e tal, aconteceu sob leis que não são essas que estão vigorando. Então, como é que ele sabe disso? Como é que ele pode falar que isso aconteceu? Então, da mesma forma que somente Deus pode nos anunciar o futuro, como acontece na parte profética da Bíblia, só Deus pode nos falar acerca das origens. Nós não temos como saber isso, a não ser através da palavra de Deus. Há coisas sobre, por exemplo, o céu, que a Bíblia fala, que ela usa uma linguagem metafórica. Mas não é porque aquilo que ela está dizendo poderia ter sido dito de maneira literal. É porque exatamente não há como dizer por aquilo que eu conheço agora. Então, é preciso falar, comparando com coisas que nós conhecemos, sobre aquilo que nós ainda não conhecemos. Então, ela usa uma linguagem de aproximação, mas aquilo ali não permite uma desmitologização. Como quem diz, eu tenho aquilo ali que a Bíblia fala sobre o céu, não ainda exatamente como vai ser, porque as palavras são palavras tanto quanto possível ilustrativas, aproximativas, mas não existe uma ciência que possa dizer aquilo ali. Então, aquela é a linguagem mais próxima do que nós podemos conhecer nos nossos limites. É como, por exemplo, a criação. Deus disse, haja luz e houve luz. Obviamente não foi uma onda sonora saída de uma corda vocal, mas dizer que foi a palavra é a coisa mais próxima do que nós podemos entender hoje de como Deus falou e tudo se fez, né? Aquilo ali não é uma coisa que foi falada de forma pré-mítica, que a ciência agora tem uma forma melhor para falar aquilo ali. Aquela ali é a forma melhor que nós podemos conhecer o que está para além daquilo que nós já sabemos pelos sentidos. Então a Bíblia é superior, ela não é inferior. Aquilo que na Bíblia se diz que não está ao nosso alcance, não é uma coisa que amanhã a gente, pelos nossos conhecimentos, vai poder decifrar. É alguma coisa que está fora dos nossos limites, e a forma como a Bíblia diz é a forma mais próxima do que foi, que nós só vamos entender quando nós estivermos diante de Deus. Magnífico. Glauco, infelizmente chegamos ao fim.
A gente está com o nosso tempo esgotado. Gente, foi um papo super, super, mega legal, não foi? Quer conhecer mais sobre esse assunto, a evolução e a Bíblia? 17 a 19 de março, Igreja Presbiteriana, Recife, Reverendo Augusto Nicodemos está convidando todos vocês para o seminário Fé e Ciência. O Glauco estará lá, você vai poder acompanhar face a face. E também será gravado, depois disponibilizado, mais para frente. Mas esteja lá face a face com a gente. Olha, um papo super mega legal. Glauco, vou te dar 30 segundos para suas considerações finais. É um prazer participar. Só corrigindo aqui, eu falei a forma pré-mítica, quer dizer pré-lógica, né? O mítico como o pré-lógico. Então, o que a Bíblia fala é a forma mais próxima da realidade, não é uma forma pré-lógica que amanhã o lógico possa decifrar, né? Quando ela fala de alguma coisa que está além do nosso alcance. Mas o meu grande abraço a todos, um privilégio, um prazer participar e falar sobre essa coisa tão grandiosa que é a criação de Deus para nós. Nós que agradecemos, Glauco, pela sua palestra magnífica. Há uma onda no mundo, chegou no Brasil, essa ideia que é propagada de que a gente tem que aceitar a evolução, que temos que adaptar a palavra, que temos o livro 67 para interpretar o Gênesis. Você sabe, né? Aprendi com a minha professorinha da EBD, você também concorda comigo, né, Glauco? O Espírito Santo é a única autoridade que temos para conosco, não é? Entendemos bem a palavra, interpretá-la bem. Magnífico, gente. Você gostou, eu gostei, todos vão gostar, com certeza. Então, compartilhe o link dessa palestra, esteja anunciando a todos que não há compatibilidade alguma, como Glauco deixou muito claro, entre a evolução e a Bíblia. Teorias de homens, maldito homem que confia no homem, fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência, que disse, haja luz e houve luz, como Glauco muito bem colocou aqui, haja terra e houve terra, haja vida e houve vida. E, mais uma vez, o programa Fé e Ciência, único na TV brasileira, em toda a história da TV brasileira, traz para você a verdade sobre as suas origens. Aquele compromisso perfeito entre a boa ciência e a boa fé, de Gênesis 1, 2, 3. Gostou, não gostou? Então, assista todos os nossos programas. Esteja sempre com a gente no Fé e Ciência para conhecer melhor quem somos, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Fé e Ciência.